Bom, então, mais uma aula, né? Quarto filo, a gente vai ver agora, nematelmintos. Já vimos plateumintos semana passada, agora a gente vai ver nematelmintos, tá bom? Então, eu vou passar um pouquinho os slides, porque, na verdade, essa parte a gente já viu, né? Qualquer coisa, voltar lá na aula, voltar lá no EAD que está anexado. Falando dos parasitas também. Então, nematelmintos, na apostila página 13, desculpa, eles também representam para a gente alguns parasitas, são os exemplos, e as características deles são representadas também com o corpo na sua formação alongada, como lembra, como lembram os vermes. Então, tem esse termo vermes, bem comum para os nematelmintos também, tá? Então, é um termo popular, verme, lombriga, que a gente usa popularmente, mas quer dizer que tem um corpo alongado, né? Esse corpo liso, alongado, como está na característica aí do slide. Então, ele sempre vai representar esse corpo cilíndrico. Então, agora a gente vai ver aqui, não mais achatados como eram os plateumintos, que é uma característica do filo, plateumintos, corpo achatado. Esse já tem um corpo cilíndrico. E a gente vai ver por que que o corpo é cilíndrico. Vamos tentar entender um pouquinho da formação da composição do corpo também. Então, as outras características, né? Tem três folhetos, triblásticos, tem um falso celoma, a gente vai ver. Também tem simetria bilateral. Quando aparece a simetria bilateral, ela vai, engata primeiro e vai. Não tem mais jeito. Então, ela apareceu já no outro filo, no filo anterior. Né? Triblástico também apareceu no filo anterior. Então, ele começa a seguir. Características novas são os pseudocelomas, mas também aparecem em alguns parasitas do outro filo, não todos. E já aparece a reprodução efetivamente sexuada. Então, agora a gente vai ver sempre animais dioicos. Lembra dioicos? Termo. Duas casas. Lembra aqui, ó. Oikos, casa de dois. Duas casas. Então, tem duas casas, um para cada sexo. Então, tem macho e fêmea, feminino e masculino, um sexo separado. A gente vai ver que existe um verme macho e um verme fêmea, tá? Essa foto que está aqui é do Ascaris lumbricoides. É um nome de espécie, como a gente aprendeu com o Linneu, né? Carlos de Linneu colocou o nome, tentou catalogar e deu a língua latim para o nome das espécies. Por isso tem esse nome estranho, Ascaris lumbricoides. Por isso que é difícil de decorar nome de espécie. Porque sempre tem o nome, né? O gênero, o epíteto, aí vira a espécie. E esses nomes de latim são uma escrita diferenciada, é difícil de guardar, né? Não é a mesma coisa que o português. Mas a gente tem que lembrar, por exemplo, que o ascaris é o mais próximo do que a gente fala lombriga, tá? É a doença que quando o pai, a mãe, a avó falam, ai, tá com lombriga, é esse aqui, ascaris lumbricoides. Todos os outros podem ser chamados de lombriga. Porém, esse realmente é o nome popular do ascaris, tá? Então, a gente vai ver também outras estruturas que aparecem no corpo do animal. A cavidade gestória, sempre aparece que tem endoderme, né? Vou tirar meu mouse aqui. Pseudoceloma é o falso celoma, porque pseudo quer dizer falso. Ele tem a mesoderme, só que de um lado só. Ele deveria ter mesoderme aqui também, revestindo a endoderme. Então, como não tem a mesoderme aqui, essa cavidade que aparece aqui é uma cavidade, é um espaço, como a gente fala que é o celoma, cavidade. Abriga o quê? Líquidos, pode abrigar líquidos discreta, pode abrigar estruturas como órgãos, podem surgir órgãos diferenciados, sistemas diferenciados, porque tem lugar para guardar. Mas não é ainda o celoma verdadeiro que a gente vai ver mais na frente, tá? Outro filo. Então, tem a cavidade. Como tem a cavidade, abrindo o líquido, o animal conseguiu ganhar essa estrutura circular, começou a ganhar o formato cilíndrico que a gente está falando agora. Então, o celoma dá para constituir formato do corpo, dá uma rigidez ao corpo, tá? Então, isso que auxilia esse líquido que fica dentro do pseudoceloma e dá essa sustentação, né? Então, o corpo fica rígido. Os nematomintos têm uma característica também bem marcante, que é a representação
do corpo externo. Então, ele tem, nessa parte mais externa da pele, né, dele, assim, da epiderme, um caráter mais resistente. Então, em referência aos plateumintos, o nemateumintos é mais resistente pela pele. Então, cria uma certa resistência, mais duro, vamos dizer assim, né? Porque tem uma composição proteica mais grossa, mais grosseira, mais composta, tá? E aí eles conseguem se proteger da desidratação mais, né, do que os plateumintos. Então, eles precisam de um lugar úmido, porém eles têm mais resistência. Como as minhocas que também ganharam essa resistência com os anéis também, que são formados por cutículas e anéis, tá? Uma característica bem legal também que apareceu com os nematomintos é o digestório completo. Então, eles têm a boca, a referência da entrada do alimento, ó, tem a composição de onde vai fazer a digestão, né, do animal, e tem aonde sair tudo isso. Então, a cavidade digestória tem um final que forma o resíduo e é liberado o resíduo. Então, aqui está mostrando, ó, o intestino, essa parte aqui mais atrás, a parte que a digestória está mais atrás. Essa azul é a parte reprodutiva. Então, a gente vai ver, ó, olha o orifício genital, útero, então, esse, por exemplo, é uma fêmea, né? Ela tem onde abrigar os ovos, tem o ovário, a formação dos óvulos, para ser fecundada. A gente vai ver já, tá bom? Ó, então, aqui é o macho e a fêmea. Bom, a fêmea, né, tem esse símbolo aqui, da cruzinha, então essa é a fêmea. E o macho, que é da setinha, ele tem espículas, que isso auxilia a reprodução. Então, isso aqui é como se fossem estruturas para injetar o material genético dele. Interessante, né? Quando acasalados, né, eles formam um ovo, que isso é visto ao microscópio óptico, e o ovo é a nossa referência em análises clínicas para achar um positivo num paciente. Então, a gente olha as fezes e acha o ovo. Achou o ovo, a gente sabe que tem um casal lá, ou mais de um casal, dentro do intestino da pessoa. A gente vai ver um pouquinho do ciclo, não fica só no intestino, isso é ruim, tá? Aqui tá falando profiláticos, prevenção. Como eu vou prevenir as cardíases? Para eu prevenir as cardíases, eu preciso entender um pouquinho como funciona as cardíases, é o ciclo. Quando a gente fala de ciclo, o pessoal do pato sabe, ciclo é no homem, ele passa em outro animal, ele passa no ambiente, como que ele volta para o homem, em referência a outro homem, né? Então ele vai contaminando vários homens e o ciclo vai se formando. E a ideia é não quebrar o ciclo. O parasita nunca quer quebrar esse ciclo aqui, ó. Esse vai e volta aqui. Ele quer viver sempre dentro de alguém. Seja esse que contaminou, agora ele vai contaminar outra pessoa. Então esse é o contaminado, esse vai ser o próximo contaminado. Então ele não quer quebrar o ciclo, porque isso quer dizer que ele evoluiu, ele está adaptado às condições humanas. E o homem, por sua vez, está mostrando que tem falhas. É isso que eu falo sempre pro pessoal do papo. O homem é falho, né? O sistema é falho. Não só o homem, mas a política pública do lugar, saneamento, condições de higiene, tudo é falho. E aí os micro-organismos se instalam. Mesma coisa a gente está vendo no coronavírus, né? Qual que é a maior falha que a gente tem, que a gente está vendo? Lógico, o vírus está passando por uma evolução, era para ele vir mesmo, né? Ele não parou a sua evolução. Porém, a gente está cometendo atos falhos na referência de higiene. E aí, ou, né? As condições de higiene que a gente nunca se preocupou tanto, que são básicas, estão dando condições para o vírus se instalar. Então, sempre uma falha humana aparece um parasita, ou um micro-organismos com um ciclo completo. Então, vamos ver do Ascaris. O Ascaris vai chegar para a gente via oral, a gente vai pegar pela boca. Então, aqui é o ovo. O que contamina a gente é o ovo. E o ovo é microscópio, como eu falei. A gente consegue só ver no microscópio. Não consegue ver de outra forma. Quando ele está em alguma superfície, geralmente é uma coisa que a gente vai passar para a boca, ingerir, né? Então, a gente pode estar se alimentando de um alimento contaminado ou alguma coisa contaminada. Qualquer outra coisa que é levada à boca. Porque crianças, né, têm o hábito de levar a mão à boca e objetos. Então, ele pode estar em superfícies. Geralmente, os ovos aguentam no ambiente. Então, eles aguentam de 2 até 2 meses, porque eles têm uma película de proteção também.
Aí o que acontece? A pessoa ingeriu o parasita, ele vai seguir a cavidade digestória, é a seta azul aqui, né? Então, desculpa, a seta amarela. A seta amarela vai mostrar a cavidade digestória. Esôfago ou estômago aqui, que é o 2, vai passar aqui do duodeno, vai entrar no delgado, vai fazer todo o ciclo do intestino, e nesse momento, o parasita, ele pode se acasalar, né? Então, a gente, na verdade, nunca ingere um ovo só. Onde tem um ovo, sempre pode ter mais. E aí, esse ovo, quando ele chega à cavidade intestinal, ele vai crescer, ele sabe que está aqui, tem as condições que ele está aqui, ele fica fechadinho até passar para o intestino. Aí, quando ele vê a referência bioquímica do intestino, oxigenação, quantidade de oxigênio, quantidade de água, pH, acidez, tudo ele vê, ele sente bioquimicamente e sai do ovo. Quando ele sai do ovo, ele começa a crescer. Aí, se ele encontra um macho e a fêmea, ele passa, pode ver que na referência que a gente tem, é que ele tem as condições de botar ovos e pôr para o ambiente novamente. Mas existe uma porção no ciclo que mostra para gente que ele pode ser deglutido. O que é isso, deglutido? Ele pode atravessar o intestino, né? Então, como que é que ele atravessa o intestino? Ele perfura o intestino, né? Então, o parasita grande perfura o intestino. Peraí, cadê meu mouse? Passa para as veias que estão aqui, pequenos vasos, veias grossas que estão perto do fígado, passa por dentro da circulação, né? Quando ele chega no coração, é bombeado para os pulmões, porque ele vai seguindo o fluxo sanguíneo. Então, quando o coração bombeia para mandar o sangue para os pulmões, que é a pequena circulação, vamos dizer assim, ele pode escapar, vamos dizer assim, pelo esôfago, pela traqueia, e quando ele chega na boca, o parasita, o verme, ele é deglutido. É como se a gente desse uma golada, assim, de água, vamos dizer assim, e ele volta, mas aí para a parte do esôfago, cavidade digestória. Então, é como se ele tentasse sair, só que ele foi adaptado para não sair do corpo, ele quer ficar aqui dentro. Então, ele é deglutido e volta para o intestino e fica em reprodução de novo, colocando um trocentos ovos. A ideia é que, quando a gente está acordado, a gente deglute, né? Então, a gente tem um reflexo de engolir a saliva, né? Quando a gente está dormindo, não. Quando a gente está dormindo, a gente não tem esse reflexo. E a ideia é que se o parasita chega nessa parte do ciclo à noite e chega na parte respiratória, quando ele vai tentar, pela luz, né, a própria luz da cavidade, aí que eu vejo, ele vai tentar sair de alguma forma, ou ele vai ficar perdido, ele acaba saindo mesmo. Então, ele acaba saindo para fora pela boca ou pelo nariz, o verme. Então, quem tem muita infestação de ascaris pode se sufocar à noite. Se é criança, pode até dar uma asfixia, porque tanto as cavidades nasais ou a cavidade oral, porque o parasita fica grande. Então, isso é ruim. Então, quem está muito infestado, que fica muito infestado, chega a essa referência no ciclo. Mas não é comum o parasita querer ficar aqui dentro, então ele continua dentro do homem, né? Aqui mostra que esse homem defecou, aqui é o ânus, né? Defecou os ovos num lugar que a gente não tem mais essa referência como correta na parte de saneamento básico. Isso eram os banheiros bem antigos, de roça, de lugar que tem agricultura. Antigo assim, gente, antigo pra gente. Porém, tem lugares que tem isso ainda. Lógico, não dá para negar que a gente imagina assim que o homem é capaz de tudo, né? Então, assim, fazer esse tipo, a gente fala fossas, né? Fazer esse tipo de fossa é proibido pelo saneamento da cidade, isso é proibido, por regras de saneamento. Por quê? Onde o homem defeca, ele não tem um canal de esgoto, ele fica no solo, na terra. E eles acham que isso não tem prejuízo, mas tem, porque se a pessoa está com um parasita, o parasita pode contaminar lençóis freáticos, que são águas subterrâneas, são águas limpas. Por exemplo, voltar pelo poço artesiano, voltar para a superfície de uma forma que a gente está usando essa água, né? E ser regado, por exemplo, as plantas ali, a verdura e ser ingerido por outras pessoas. Então, assim, olha o erro aqui, ó.
Onde está o erro? Aqui. Então, como que eu vou prevenir a ascaridíase? Evitando, ó, tem que ter condições de saneamento, não defecar em qualquer lugar, não defecar próximos à residência. Então, assim, tem que ter lugar para defecar, né? Não tá certo. E, lógico, esse paciente aqui se tratar. É uma medida de profilaxia, ele tem que se cuidar. Se ele está tendo alteração, quando o parasita está aqui, ele já dá alteração. Quando ele passa pelo pulmão, fígado, ele dá tosse, dá tipo pneumonia. Ele dá como se fosse uma alteração respiratória também, além de todas as outras condições de prostração que uma infecção causa. Febre, pode dar mal-estar, anemia, porque ele vai sugar todos os seus nutrientes, ferro, né, aqui na cavidade intestinal e no sangue também, tá bom? Então, prevenção, cuidados de higiene pessoal, descartar se existem sintomas, saneamento básico, aí depende da política pública. Então, quem monta o saneamento na nossa região as condições que a prefeitura da cidade propõe, tá? Então, quem mora em locais que não tem essa estrutura também não tem culpa, vamos dizer assim. Mas se tem a consciência, já é diferente, né? Então, isso é tudo do Ascaris. Mas a gente vai ver mais um, tá? Então, a gente vai ver dois hoje, amanhã a gente continua. Outro tipo de nematominto é o Ancylostoma duodenale, causa ancilostomose. Isso é uma doença também. Ancilostomídeo é o nome da espécie. Ancylostoma duodenale e Necator americanus. Eles são iguaizinhos em referência, assim, quando a gente olha o ovo, a gente fala, olha, um ovo de ancilostoma ou um ovo de Necator, porque eles são iguais. Porém, o que difere eles é algumas estruturas do verme adulto e aonde ele está. Por exemplo, ele se adaptou muito às condições climáticas de clima tropical. Quando a gente fala aqui da região mais sul, que é a América do Sul, a gente fala mais da espécie do ancilostoma. Quando a gente fala da América do Norte, Canadá, Estados Unidos, México, quem está mais adaptado é o Mercator americanos. Então, por região eles estão, vamos dizer assim, né? Ele ficou mais adaptado lá em cima e aqui ficou mais adaptado ao ancilostoma. Mas a doença, eles causam os mesmos sintomas, o mesmo ciclo, eles têm algumas diferencinhas simples no verme adulto. O ovo não tem diferença, tá bom? Como que pega esse parasita? Ele é muito parecido, mostra lá o cara na agricultura, querem dizer que as fezes também foi parar no solo de uma forma errada, ó. Mas esse entra pelo pé. Então, as condições do ciclo é começar pelo pé, né? Então, ele penetra no pé do fulano, tá? Então, já vai ocasionar feridas no pé dessa pessoa. Então, dá para ver as ulcerações. Porém, quem trabalha nesse tipo de serviço já tem, às vezes, lesões no pé, já tem machucado, rachaduras, e não percebe. Então, ele cai na corrente sanguínea direto, vamos dizer assim, e ele faz o ciclo também, passa, né, acaba fazendo essa passagem pelo fígado, coração, pulmão, também causa irritação no pulmão, também pode dar pneumonia. E aí ele também faz a parte da deglutição. Então, quando ele deglute, aí ele vai para o intestino, né? Só que esse é mais agressivo, ele tem essas lâminas bucais, que ele se fixa, então ele causa uma anemia mais severa, vamos dizer assim, e por isso ele é conhecido como amarelão, porque as pessoas ficam com um aspecto amarelado, pele, olhos, né, unhas, por causa da anemia, da destruição, né, da grande destruição dos glóbulos vermelhos, ausência, né, então quando a gente tem uma icterícia, vamos dizer assim, um amarelão, a gente está fazendo como diz, uma logística dos glóbulos vermelhos. A gente está pegando os glóbulos vermelhos e administrando eles, a composição deles, hemoglobina, ferro, tudo. Algumas coisas são reutilizáveis pelo próprio corpo, não é desperdiçado, molécula de ferro, por exemplo, mas outras, como a hemoglobina, ela pode ser utilizada e pode ser convertida em outras substâncias, como bilirrubinas, urobilinogênios, que essas substâncias são tóxicas para o organismo. Então, nas fezes acaba saindo uma porção, na urina, só que quando quebra muito rapidamente, né, essa quebra
de glóbulos é muito rápida, essa administração, essa logística tem que ser rápida, a pessoa acaba acumulando essas substâncias no corpo e dá essa característica amarelada, tá? Então, popularmente, essa doença é conhecida como amarelão. É o que está para vocês no livro, tá bom? Então, como a gente evita? Também facinho, né? Evita pisando descalço, então não pode ficar descalço, não pode defecar no solo. Pessoas que têm sintomas, algum sintoma diferente, né, no corpo, tem que procurar auxílio médico para poder identificar qual é essa alteração e tratar. Então, essas são as condições. Então, a gente viu dois casos. Ah, deixa eu passar só mais um slide, porque da família do ancilostomídeo tem a larva migrans, que é outro tipo de ancilostoma, não aparece na apostila, mas eu vou comentar com vocês, vocês devem ter ouvido falar, que é o bicho geográfico. Ele é um tipo de ancilostoma, é do mesmo gênero, só que ele não tem um ciclo complexo assim, não está adaptado no homem assim, mas ele fica embaixo da pele, formando caminhos que a gente fala, parece um bicho geográfico, parece que ele formou um mapa sobre a pele. Não sei se tem uma imagem aqui, não tem, mas depois eu acho para vocês. Então, eles são parasitas dos cães, por isso que a gente fala, né, da presença do cão em parquinhos e em praias. Se o cão não é vermifugado, ele pode ter parasitas que no solo, e na areia, no caso, passam para a gente, tá? E aí ele pode formar essas doenças que são, a gente fala zoonose quando vai do animal para a gente, tá bom? Então, geralmente, olha lá, praia poluída com fezes de cães, porque a gente deita na areia, a gente entra no mar e tem contato com a areia. Então, isso não é um parasita grave, é um parasita local, ele só dá esse sintoma embaixo da pele, que é estranho, né? Imagina um parasita andando embaixo da pele, ele vai formando um caminho, vai formando túneis, vai desenhando sua pele como uma tatuagem, horrível. Então, assim, a ideia é, qual a profilaxia do bicho geográfico? Se tem um animal, o animal tem que ter cuidados, a gente tem que cuidar do animal em casa, dar vermífugos, uma vez por ano pelo menos, para evitar ciclos dele, evitar, ou quando defecar, recolher as fezes do animal, evitar levar à praia também, se for o caso, mas não é, se está bem cuidado, não tem problema. E o homem também, se aparecer algum sintoma, procurar ajuda médica, tá? Então, a gente falou do ancilostoma porque eles são, ó, três espécies diferentes. Esses são os ancilostomas brasilienses, o duodenale, que é o outro que causa ancilostomose, e o nécatro, que é da mesma família, tá bom? A gente vai parar aqui em bicho geográfico e amanhã a gente vai para Enteróbios e o Tcheréria, que é a elefantíase, ok? Vou voltar aqui pra gente e vou encerrar a gravação, ok?